Fala, galera! Bora dar continuidade ao nosso conteúdo formativo sobre o purgatório? Nessa semana, nós convidamos o Eliel, da missão de Cabreúva, para ser o nosso repórter. Isso aí, e ele trouxe um convidado especial que vai partilhar para nós sobre como brevear o nosso tempo no purgatório ou até mesmo suprimir ele. Bora conferir? Bora? Será que a gente consegue fugir? Eliel, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, sarados? Vocês estão felizes? Aqui é o Eliel, do Jovens Sarados Cabreúva. Espero que vocês estejam bem, né? Hoje estamos aqui em mais um episódio do JS News. E esse mês vamos falar um pouquinho sobre purgatório. Que tema legal e interessante, né? E para que esse tema possa ser falado, temos a ilustre presença de uma das pessoas mais marianas, celestes, Aurora, uma grande promessa da luz de Dom Bosco e ungida pela unção de Calcutá. Santa Teresa d'Ávila sussurrava em nossos ouvidos, falando que ela é uma das grandes inspirações dos bosques celestiais. E Madre Teresa de Calcutá falava muito bem nos montes esponsais de Sião. Já sabem quem é? Ela também é uma grande devota de um grande doutor da igreja, São Francisco de Sales. Com imenso prazer e diretamente de Santo André, temos a honra de trazer uma das pessoas que é mais incríveis e que também gosta muito de Hillsong. Com vocês, Natiene. Olá! Olá, quanta alegria, quanto carinho, quanto entusiasmo. Muito obrigada, Eliel, por todo o carinho, por essa apresentação. E com isso, vamos falar um pouquinho sobre o tema de uma forma bem especial, né? E temos uma participação especial hoje aqui no JS News, a Caixinha Celestial. É uma metáfora aí do Parábolas Podcast, né? E esse é um mimo que o JS News ganhou. E aqui a gente tem algumas perguntas, né, para que esse tema de purgatório ele seja falado de uma forma um pouco mais dinâmica, né, que se torne um bate-papo, uma partilha bem legal, né. A gente vai fazer um sorteio, né, de algumas perguntas e a Nath vai partilhar um pouquinho para a gente sobre, né, esse tema tão importante, né, nesse mês também, né, que está falando um pouco bastante aí na liturgia da igreja. Tem preferência, Nath, do papelzinho? Vamos no aleatório, deixa que vamos no aleatório, então vamos lá, vou pegar o da. E a pergunta que saiu aqui, indulgências parciais e indulgências plenárias. Ótimo. O que é indulgência, primeiro de tudo, né? Exatamente. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja, né? A indulgência, ela é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Então, algo muito interessante que o Padre Paulo Ricardo traz para nós é o seguinte: a absolvição do padre na confissão, ela me liberta do inferno, né? Se a pessoa está em pecado mortal, a remissão do pecado, ela vai te libertar do inferno. Se você está em pecado venial, a absolvição, ela vai eliminar o pecado de você. Mas o que acontece? A mancha do pecado, ela ainda continua em nós. Uma analogia que eu tinha usado, né, é de que, assim, a mãe, ela vê o filho riscando ali aquela parede. Se o filho pedir perdão, a mãe vai perdoar, porém a mancha vai continuar na parede. Então, assim, a absolvição do padre, ela liberta você do inferno, porém ainda fica a consequência. Então, é basicamente isso. O pecado, ele foi perdoado, mas a mancha que ele deixou continuou. Então, a indulgência, ela é o quê? Como diz aqui no Catecismo, ela é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Então, o que acontece? A absolvição, ela liberta do inferno. A indulgência, ela liberta do purgatório. O purgatório é esse lugar que a pessoa fica para ser liberta dessa mancha, né? Dessa mancha que o pecado deixou. E existem dois tipos de indulgência. Acredito que você vai perguntar sobre isso, ou já é essa a pergunta, né? A indulgência plenária e a indulgência parcial. A indulgência plenária é uma indulgência que liberta a pessoa
plenamente do purgatório. É uma indulgência plena, né? Como a palavra propriamente já diz. A indulgência plenária, ela liberta a pessoa de todas as penas que ficaram causadas por este pecado, né? Muitas vezes por um pecado mortal, um pecado venial, ficaram devido às manchas, e a indulgência plenária, ela livra a pessoa, né? Ela é concedida assim, plenamente. Existem diversas formas da pessoa fazer a aquisição dessa indulgência, e a indulgência parcial, ela salva de algumas partes, né? Ela é uma indulgência parcial, como a palavra propriamente diz. Ela liberta a pessoa de algumas partes do pecado, então ficam algumas consequências, alguns anos de purgatório, a pessoa ainda precisa passar por algumas purificações, né? Então, essa é a diferença da indulgência parcial para a indulgência plenária e o que é a indulgência em si, né? Perfeito, Nath. Como você falou, né? Existem esses dois tipos. E aí, só complementando também a pergunta, né? Eu fico pensando, né? Como obter essas indulgências, né? A Virgem Maria, né? Lendo o tratado essa semana, né? A gente teve um contato um pouco mais afinco, né? E a gente conseguiu ver um pouquinho que, como um exemplo, né? A gente consegue obter indulgências parciais com o Santo Rosário, com o Santo Terço, né? Contemplando ali na sua perfeita, né? E especial ali, né? Os mistérios do Santo Terço, né? Quando você realmente está com aquele coração aberto, cheio de gratidão, né? E você teria algum outro exemplo, assim, de como que a gente consegue obter essas indulgências plenárias, parciais? Primeiro de tudo, não é qualquer pessoa que adquire indulgência. Para que a pessoa tenha aquisição de indulgências plenárias ou parciais, a pessoa precisa estar em estado de graça, né? A pessoa precisa estar se confessando regularmente, comungando, tendo uma vida habitual na graça. Não é simplesmente, vamos supor, qualquer pessoa rezou pelo Papa e ela recebeu uma indulgência, não. Então, a pessoa ela precisa estar em estado de graça, né? E a igreja, ela concede alguns anos específicos, por exemplo, no ano da fé foi concedida uma indulgência própria para aquele ano, no ano da misericórdia teve uma indulgência própria para aquele ano, né? Obras de misericórdia. Agora nós estamos no ano de São José. Eu acredito que as orações de São José disponibilizadas pela igreja, até quaisquer outras orações a São José por conta do ano, né, dedicado a ele, isso por si só já concede indulgência, mas isso é necessário que se verifique, né, com a própria igreja, com as próprias diretrizes do ano de São José, se realmente é assim. Mas eu acredito que sim, que quando a igreja delega um ano específico, existem as indulgências em cima daquele ano, né? Mas como você disse, tem o Santo Rosário, as obras de misericórdia. Existe uma bênção do Papa que se chama bênção Urbi et Orbi, né? A bênção Urbi et Orbi. Eu não sei exatamente qual é o tempo específico do ano onde o Papa concede essa bênção Urbi et Orbi, mas ela concede uma indulgência plenária para a pessoa, né? Eu espero que ele não esteja falando errado, mas é uma indulgência ou plenária ou parcial, mas não deixa de ser indulgência. As obras de misericórdia concedem indulgência à pessoa. O fato da pessoa se confessar, comungar e oferecer um ato de misericórdia, oferecer uma oração pelo Papa, ela recebe uma indulgência parcial também. A oração pelos fiéis defuntos, né, a oração pelas almas do purgatório, a comunhão por si só, a comunhão pelos fiéis do purgatório. Então, existem vários manuais, não só isso que eu estou falando, mas várias outras obras, né, outros comprometimentos que a pessoa pode ter em confrarias, por exemplo, nós, jovens sarados, né, nós estamos aqui, nós nos consagramos, se a gente viver o nosso estado, a nossa vida, a nossa regra de vida, e dentro dessa regra de vida, o Santo Rosário, missa, confissão, tudo isso por si só já é uma purificação. Então, para que a indulgência é diferente da penitência, né? E isso acho que vai responder a sua outra pergunta, mas é muito interessante saber essa questão da indulgência, da purificação da alma, né? E para fechar, né, aí com o nosso melhor de três, a gente queria saber um pouquinho, né, o que fazer para não passar pelo purgatório, né? Será que tem como a gente ir direto para o céu? A Beata Chiaralucci, ela foi uma santa que passou por muitos problemas assim na vida dela, né? Ela teve muitos problemas físicos mesmo. Ela morreu com 15 anos. O nosso Beato Carlo Acutis também morreu com 15 anos, né? E em cima de todos esses problemas que ela viveu, ela soube viver a sua vida como uma verdadeira penitente,
A vida dela foi uma penitência. E por exata ela viveu essa penitência de modo tão purificador que ela se tornou beata, né? Ou seja, ela foi para o céu. E a igreja reconhece isso por conta das obras dela, de toda a vida que ela deixou, de toda a mortificação que ela viveu. Então, assim, apesar de nós vivermos uma vida da graça, né, e de ofertar os sacrifícios, nós podemos nos purificar nos nossos pecados também a partir de todos os sacrifícios de penitências que nós oferecemos, né? Porque a penitência, ela purifica a alma. Então, apesar da indulgência que nos livra do purgatório, da absolvição que nos livra do inferno, nós, por nós mesmos, podemos fazer por nós atos que nos santifiquem completamente, que são as próprias penitências, que é a mortificação, né? Uma vida mortificada. João da Cruz fala muito isso. A mortificação interior, a mortificação exterior, a pessoa que se mortifica para que a carne dela vá adquirindo consequências de céu, sabe? Então, assim, uma pessoa que morreu para o mundo e que vive para Deus, né? Então, essas pessoas que já estão mortas para o mundo, por exemplo, João da Cruz, que é um dos meus baluartes, ele tinha morrido completamente para o mundo, né? Então, o que que você faz? Além, olha só que legal, além de viver a vida na graça, a pessoa, ela cultiva uma vida de penitência, ela cultiva uma vida de mortificação, ela vai matando a carne dela para que o espírito vá vivendo. Então, é assim, é um ciclo. Morre a carne, vive o espírito, né? Então, isso, com certeza, quanto mais vai morrer na sua carne e vivendo no espírito, você já vai vivendo a vida divina. Então, consequentemente, quando você morrer, e além de tudo isso, e as indulgências, essa pessoa existe a grande possibilidade de ir direto para o céu, né? E também o martírio de sangue, né? Os mártires que viveram a vida da graça e entregaram completamente a sua vida. Então, estes, né, até uma frase assim belíssima da igreja, que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos, né? Então, quando morre um mártir, a alma dele é tão eficaz, ou mais um mosquitinho aqui, a alma dele, assim, a oferta dele foi tão eficaz que o sangue dele frutificou em novos cristãos. Então, olha só, quanta abundância, né? A vida em abundância do evangelho. Então, existe sim meios de como a pessoa ir direto para o céu. A maioria dos casos, né, o padre Paulo Ricardo, ele fala, que eu marquei, que a maioria de nós, que não somos perfeitos, passamos pelo purgatório, porque o que acontece? A pessoa perfeita, ela vai para o céu. A pessoa que em si, ela está com ódio de Deus, ou seja, pecado mortal, é inferno direto. O purgatório é a purificação do coração. O purgatório é a purificação do coração. Então, se a pessoa está vivendo uma vida divina já aqui nessa terra, ela não precisa do purgatório, porque ela já está vivendo a vida perfeita, né? Então, a salvação, ela já existe. A salvação, ela já foi conquistada na cruz. Eu não preciso conquistar minha salvação, né? Alguém já conquistou para mim. Então, o que nós precisamos fazer? Viver de acordo com essa salvação, né? Então, se a gente vive de acordo com a salvação, se nós vivemos alicerçados nos sacramentos, isso é muito difícil, é estreita a porta, né? É estreita. Mas existiram santos que passaram por essa porta estreita, né? Sem precisar do purgatório, porque já viviam o céu na terra, como Carlo Acutis diz, né? A Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. Então, se nós temos sempre intimidade com a Eucaristia, intimidade com os sacramentos, o perdão, a vida reconciliada, existe uma grande possibilidade de nós vivermos com os eleitos, né? Agora, uma alma que precisa mesmo de purificação, ela passará pelo purgatório, porque nós sempre teremos manchas em nós a serem purificadas, né? E o que se espera é que a gente não vá para o inferno, né? Com ódio de Deus. Amém. Acredito que ficou esclarecido nesse pequeno resumo. Nossa, eu acho que eu já estou repousando aqui com tanta sabedoria, né? Acho que São Francisco de Sales desceu aqui e os céus e a terra estão, acho que o céu está em festa, Amém. com certeza, né? Com esse momento super especial, né? E assim, Amém. fiquei Amém. até emocionado, Amém. assim, sabe? Com tamanha poesia, com essas belas palavras, né? Amém. Bom, graças a Então, Deus. né? Muito, Vamos muito fechar honrado. mais uma caixinha celestial, né? E a gente volta na próxima, né? Com aí mais uma partilha, com mais um novo nome, um novo santo, né? Ou uma nova santa também, né? Da igreja. E vamos rodar o Brasil, né? Conhecendo, né? Esses talentos, essas santidades, né? Que revestem o carisma Jovens Sarados. Nath, em nome do JS News, a gente queria te agradecer muito, né? Foi Amém. belíssimo, belíssimo, fantástico,
né? Eu vi ali a concepção dos pretéritos mais que perfeitos. Amém. A gente gostaria de estar rezando por você, né? E você realmente edifica as nossas almas, tá bom? Muito obrigado mesmo, que Deus te Louvado seja abençoe. Deus. E Nossa Senhora da Alegria possa nos alegrar sempre. amém. E você é super bem-vinda aqui no JS News, né? E vamos marcar uma parte 2 dessa partilha, porque realmente eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. E você? Ai, tamo Quer junto. a Nath Não, sim, novamente? estaremos. Curta, comente e Estaremos compartilhe. See you! Tamo junto, galera. Bom, pessoal, é isso aí. Nossa edição termina por aqui. Obrigada de coração pela atenção de vocês e até a próxima edição com mais conteúdo sarado. Isso aí, pessoal. Na próxima edição, nós vamos partilhar um testemunho de como a obra Jovens Sarados vem sendo ferramenta de Deus na vida, né, de várias pessoas. Então, a gente vai trazer uma como exemplo e também falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Isso mesmo. E se você ainda não compartilhou conosco o nosso testemunho, anota aí o nosso e-mail, secretaria@jovensarados.com e manda para nós. Vamos ficar muito felizes de compartilhar aqui no JS News testemunho. Isso aí, o seu testemunho, né? Ele quer falar o nosso testemunho, não, é o seu. O seu. Manda o seu testemunho pro nosso e-mail. Se você não quiser, né, se identificar, é só colocar no e-mail, tá? Que a gente não fala o seu nome. Isso aí, estamos ansiosos para conhecer a sua história e também partilhar com o pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tradução não identificada. Pode. Bom, pessoal, é isso aí. Nossa edição termina por aqui. Obrigada de coração.